Gengo no ryoku. Habilidades linguísticas. Minasan, konnichiwa. Na aula de hoje nós abordaremos sobre as habilidades linguísticas. São elas, tá? Elas são divididas basicamente em 4 competências: ouvir, falar, ler e escrever. Muitos alunos e até mesmo professores se confundem com esse assunto. Assim, sugiro que você compreenda esse ponto antes de escolher seu material didático e até mesmo seu método de estudo de idiomas. Ok, gente? O estudo de uma língua tem como base dois eixos básicos: o som, tá? E a escrita. Simultaneamente, esses dois eixos cruzarão dois processos. A captação, que se trata de escutar e ler, ou seja, o processo que chamaremos de inserção de conhecimento na cabeça, conhecido também como input. Em seguida, transmissão, é o falar e escrever, por exemplo, né? Ou seja, botar para fora, falar. Tecnicamente, esse processo é conhecido como output, tá, gente? Então, existe som, escrita, e depois dois eixos, tá? Captação e transmissão. Tá ok, gente? Captação pode ser chamado input e transmissão output. Input, output. Tá ok? Assim, no eixo do som, temos as seguintes habilidades: escutar e falar. Captação, escutar. Transmissão, falar. Quem escuta, fala. Percebe? Quem não fala, geralmente não escuta. Isso explica um pouco do processo dos surdos e mudos. Só uma fatiazinha sobre isso. Tá ok, gente? A habilidade de falar origina-se do escutar. Mesmo nós, estudantes de uma segunda língua, precisamos aprender a ouvir para falar. Tudo bem? Nos casos de alunos que não conseguem falar, presta atenção, hein? Para alunos que não conseguem falar, deve-se ao fato de não saberem treinar a escutar primeiro. Tá ok? O exercício de escutar palavras e orações o capacitará a pronunciar o idioma de forma adequada e de forma lógica. Tá ok, gente? Então, se você quer falar, você tem que escutar. Segura aí, vamos lá, vamos continuando. Note que no campo responsável para a comunicação e expressão falada não possui relação alguma com o campo da escrita. Não tem nada a ver com a escrita. Utilizar a escrita para exercitar a fala é um grande erro. Tá ok, gente? Isso aí não sou eu que estou falando. Isso aí existe tese sobre processo linguístico. Tá ok, gente? Se vocês quiserem saber sobre isso, vai lá na linguística e caça lá. Tá escrito lá. Os caras bons, os técnicos, os doutores sobre isso, eles falam sobre isso. E a gente não pode contradizer. Isso é teoria. Na prática não é assim que funciona, né? Quando estudamos orações através da escrita, exercitamos e adicionamos conhecimentos apenas, né? Da escrita. Tá ok, gente? No eixo da escrita, temos as habilidades de leitura
e escrita. Podemos afirmar que quanto mais eu leio, mais terei a capacidade de escrever. Isso é fato, tá, gente? Se você quer escrever muito bem, leia bastante. Quanto mais você ler, mais você escreve. Realizar análises sintáticas, retalhando orações e buscar o sentido de cada palavra, poderá ajudá-lo a exercitar o campo da leitura e escrita. Não da fala, não da comunicação e expressão falada, hein? Espero que esteja fazendo sentido para você no decorrer do curso. Isso vai ser um pouco mais prático, não tão teórico. Aqui está no teórico, né? Mas eu quero que você entenda o que você fez até agora. Reflita. Este quadro que vocês estão vendo aqui, ajudará você a ter, quando tiver dificuldades em alguma das áreas. Por exemplo, se eu tenho dificuldade na fala, né? Entendo certamente, não estou exercitando bem o quê? Se eu tenho dificuldade na fala, não estou escutando bem. Eu não estou escutando bem. Não é porque eu sou surdo, tá, gente? Que eu não estou processando o som. Eu não estou retalhando. O cérebro, ele retalha o som. Ele analisa. Ele faz essa análise sozinho. O que você está ouvindo? Isso tem sentido ou não? Então, se eu não consigo falar, é porque não estou sabendo escutar. Assim, quando não consigo entender algo através da escuta, certamente não estarei exercitando adequadamente a fala. Se eu não estou escutando bem, é porque eu não falo. Se eu não expresso, se eu não pronuncio tal palavra, eu não escuto ela bem. Vocês sabiam disso? O fato de você não saber falar uma palavra, saber assim, soletrá-la, né? Casa. Né? Se eu não soubesse falar casa, não teria como então eu escutar. Quando o nativo falar para mim casa, não escuto. Incrível, né? Mas é assim que funciona o cérebro, gente, tá? Se consigo pronunciar os sons de uma sílaba, palavra ou oração, certamente consigo ouvi-las. Se eu consigo soletrar, falar, eu consigo ouvir. Tudo que eu consigo ouvir é porque eu sei falar. Mas sem saber falar, eu não sei falar, mas eu leio e tá ok, você lê corretamente e tenta repetir corretamente. Então, certamente, você vai exercitar o quê? Escutar corretamente. Pegou o código? Nós temos aqui uma chave para você. A incapacidade de ouvir muitas vezes é gerada pela deficiência de soletrar, pronunciar ou ainda falar o idioma. Tá ok, gente? Bem, o material didático do cérebro japonês é baseado nas 4 habilidades linguísticas: escutar, falar, ler e escrever. Todo o material é baseado até no quinto elemento, que é o raciocínio cultural. O quinto elemento também é muito importante, é o raciocínio cultural. Nada como aprender o conteúdo de uma língua, inclusive a língua japonesa, tá? Juntamente com notas explicativas sobre o raciocínio cultural. Isso é muito importante. Vocês viram na aula passada, raciocínio ocidental, raciocínio japonês. Tá? Então isso já faz parte de cultura. O que eu preciso falar primeiro? É argumento ou expressão? Não, japonês é argumento. Ponderação na fala. Tá ok, gente? As sequências didáticas aqui apresentadas enfatizará o sistema audiovisual. Tudo que vocês vão ver então nas aulas, ela vai capacitar a vocês a aprenderem e exercitarem de forma simples, divertida e rápida. É isso que eu tentei, né? Observando todo esse material, ele foi criado exclusivamente para falantes da língua portuguesa, tá, gente? Porque isso aqui é uma exclusividade para os falantes da língua portuguesa, o que irá facilitar e agilizar as dúvidas sobre vocabulário, raciocínio das estruturas do idioma, enfim, tudo, né? Em japonês.
Bem, vamos para o próximo ponto. Gakkyū. Níveis de estudo. Existem variados padrões de avaliações de níveis de língua japonesa. Tá ok, gente? O mais conhecido e o mais comentado, eu vou comentar aqui com vocês. Existem vários, tá? Não tô fazendo distinção com nenhum deles. Mas embora seja necessário, tá? Então mais adiante eu quero abordar somente sobre isso. Tá? Essa aula aqui eu só vou falar os mais conhecidos. Bom, primeiro é o chamado Quadro Europeu Comum de Referências sobre Línguas. Que acha isso aí? Pois é. Aqui a gente está falando sobre níveis de estudo, tá? Como é que funciona esse negócio de níveis de língua japonesa? Básica, avançada. Como é que é esse negócio? Eu vou explicar agora. Então existem duas formas de medir idioma. A primeira é através do Quadro Europeu Comum de Referências para as Línguas. Tá ok, gente? O que eu tô falando não é o que inventei, não, tá? É o que existe. Então vamos lá. O conhecido CEFR, CEFA, em japonês CEFA, né? É uma norma internacional para avaliar a capacidade linguística em uma determinada língua. Esta norma é utilizada em todo o mundo, tá, gente? Em todo o mundo, em especial na Europa, onde foi criada. O CEFAR ele descreve a capacidade da linguagem em uma escala de níveis de A1 até iniciante a C2, que é para aqueles que dominam o idioma como nativo. Esse sistema facilita qualquer pessoa, como professor ou aluno, averiguar seu nível em diferentes escalas: expressiva, auditiva, escrita e interpretativa. Tá ok? Facilitando assim os empregadores e as instituições educacionais, das escolas, enfim, poderem facilmente comparar nossas habilidades, nossas qualificações de qualquer exame, dependente do país, da origem, da língua. Tá ok? Então no CEFAR ele desenvolveu esse sistema. Bem, e vocês conhecem, então, careca tô eu, vocês estão cabeludo, de saber que o GLPT, Japanese Language Proficiency Test, é o teste de proficiência em língua japonesa, realizado todo ano, né, gente? É uma beleza isso aqui, né? O GLPT, ele trabalha com parâmetros diferentes do que eu acabei de falar. Ele é diferente, tá? É bem diferente, Apesar de oferecer um teste de audição, dá mais ênfase, essa avaliação aqui, ela dá mais ênfase à leitura e interpretação de textos do que comunicação e expressão. Ele não avalia se você sabe falar japonês ou não, ele avalia se você sabe lá ler, escrever, entender ou escutar. Luiz, por quê? Bom, isso aí para explicar aqui nós não vai ter tempo, mas assim, basicamente, quem desenvolveu o GLPT, que é antigo pra caramba, né? Ele na verdade, não é uma crítica não, tá, gente? É uma forma de compreender o que? É um raciocínio. Aqui é um raciocínio. Quem desenvolveu ele, na verdade, acredita que você, simplesmente lendo, quem lê sabe escrever. É meio assim. Quem lê sabe escrever e sabe falar. Quem escuta aquele áudiozinho sabe falar. Só que em determinado momento você se pega, puxa, mas que coisa, né? Eu sei falar, mas eu fui mal no teste. Por quê? Porque exatamente é o que eu tô falando, que nós falamos agora há pouco, entendeu? Para examinar fala, você tem que escutar. Mas escutar o quê? Você escutar e você falar. O teste ele não tem essa área. Você não tem momento nenhum que você pode falar. Você só escuta. Então não é avaliação. Porque quando nós estamos conversando, o indivíduo ele repete a fala. Ele fala, escuta, não escutei, fala de novo. Isso a gente não pode fazer no teste, claro, né? Isso é meio complicado. Então não avalia 100% o quanto você sabe sobre o idioma. Não é uma crítica, mas assim, se você tiver que fazer uma avaliação sobre você, eu sugiro que você busque um nativo
uma pessoa, um amigo que fale japonês e avalie você. Claro, um professor que avalie você de forma adequada. Quanto que você realmente está sabendo japonês ou não. O teste, na verdade, às vezes é meio frustrante, né? Você faz o teste, meu Deus do céu, que péssimo, não passei. Não passou em que área? Leitura, escrita e compreensão de texto? Isso não é expressão e comunicação, tá ok, gente? Isso aí, se você estudar a fundo, você vai entender o que eu tô falando. Mas existem estes dois sistemas de avaliação em língua japonesa. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero dizer para vocês que a plataforma, tá, do cérebro japonês utiliza o parâmetro universal de línguas do Cefar. É o primeiro que a gente apresentou. Tá, no presente momento, o cérebro japonês pretende transmitir o conteúdo equivalente a A1 e A2. Tá, ok? Para quem não sabe, existe uma escala. Então a gente vai gambatear para ensinar vocês, dar todo o suporte no A1 e no A2. Por enquanto, tá? É isso aí. A mecânica dos estágios serão realizadas da seguinte forma. Como é que a gente vai realizar o estudo então, né? No estágio 1, gramática e conversação, tá ok? Ele oferecerá 10 módulos. O estágio 1, tá ok, gente? São 10 módulos, dos quais cada módulo dispõe de 8 lições cada. Cada módulo, 8 lições cada. Na 8ª lição, poderá treinar e averiguar o entendimento da gramática e das expressões utilizadas no dia a dia, através de exercícios especiais de conversação, tá aqui. Você vai ter que falar, escutar e falar, não adianta só escutar, tá ok, gente? Então, no estágio 1, são divididos, né, como eu havia dito, são 10 módulos. Um módulo são 8 lições. Das 8 lições, uma lição. A última lição você vai treinar então a conversação. Somente 100% com conversação. O restante será a introdução do conteúdo, juntamente com treinos de escuta e fala também, tá? Só o 8º que ele só vai fazer uma recapitulação de tudo que nós temos e vai exercitar. Já no estágio 2, olha o pessoal do estágio 2, presta atenção, hein? É diferente, hein? Ele é oferecido em 27 unidades. São 27 unidades, não são mais módulos, tá ok? Porque a gente não separa mais tanto o conteúdo. Não tem mais o conteúdo essencial, base, não tem mais, tá? No estágio 2, a pessoa já tem um certo conhecimento do estágio 1, então ele pode avançar mais rápido, conversando mais. Ele vai falar mais, escutar mais e repetir mais. Pergunta e resposta, até que ele entenda o negócio, ok? Das quais cada unidade dispõe de 8 a 10 lições que exercitam tanto gramática e conversação simultaneamente. É isso que eu quero dar ênfase aqui, tá? Então, estágio 2 são também de 8 a 10 lições. Bem, no conteúdo de conversação e expressão também oferece exercícios escritos. Também, claro, evidente. Disponíveis em PDF. Tá ok, gente? Isso aqui vai ser tudo em PDF, você vai ter acesso. Você pode abaixar, tá? Imprimir, escrever. Ou ainda, só ter acesso ao PDF, você abaixa ele para você e você copia o conteúdo que for necessário. Bem, esse é o nosso PDF, né? Tomando como base o estudo etimológico do silabário japonês derivado do kanji. O cérebro japonês ensina hiragana e katakana simultaneamente. Você acredita? Pois é, nem eu acredito. Mas eu ensino. E é super eficaz, tá ok, gente? Vocês não são cobaia. A gente já tá ensinando faz um bom tempo, tá? E tem muito resultado. As lições são divididas em 9 vídeos de introdução. Só introdução sobre o que é hiragana e katakana. É muito, muito legal, gente. Vocês vão adorar isso aqui. São 10 vídeos de introdução do kana. Como é que se escreve cada letrinha. Hiragana e katakana. Hiragana e katakana simultaneamente. Kana é os dois silabários.
Mais 10 vídeos referentes à introdução de novas palavras combinadas. Primeiro a gente aprende o A, I, U, E, O, depois a combinação deles. Então tudo isso para vocês aprenderem a escrita de forma completa. Tá ok? O aluno tem a opção de baixar o PDF da mesma forma, tá, gente? Abaixa o PDF de exercício disponível na plataforma, pode imprimir, escrever ou apenas ler o enunciado do exercício e treinar em um caderno comum. É opcional, tá ok? Mas eu sugiro que, se puder, abaixe, imprima, escreva em cima. Bom, para as aulas de Kanji, também existe Kanji. Kanji é oferecido no mesmo sistema, tá? Do qual vai ter 6 aulas de introdução sobre os fundamentos do Kanji, tá, gente? Por que ninguém é bom em Kanji? Porque não sabe o que é Kanji, gente. É isso aí. Se não entende, não processa, não sabe ler, não sabe escrever, lembram-se? É básico. A gente tem que entender o sistema da coisa. Tá? E eu vou ensinar o segredinho para você do Kanji. Você nunca mais vai ser passado para trás. Escuta o que eu tô te falando, hein? É agora que é a vez de você tirar só 10 em Kanji. Você acredita? Não acredita, né? Pois é. Então, se você quer superar suas dificuldades em Kanji, a gente vai aprender em unidades, tá? Então, os primeiros 10 os fundamentos, as 6 aulas de fundamentos do Kanji, são 6 aulas. Depois nós temos são unidades, é dividido por unidades. A unidade 1 são 14 lições, em média de 14 lições. Depois, que equivale a unidade, a gente separou em números, apenas os números, né? Só para você conhecer o Kanji. E da unidade 2 em diante, aí pernas para quem te quer. São 111 Kanjis para cima e a gente vai estudando o Kanji de acordo com a necessidade. Tá ok, gente? Tudo que vocês veem dia a dia no Japão, ou pretende vir ao Japão ver, né? A gente vai estudar o Kanji de forma bem legal. Cada aula obedece a seguinte sequência de estudos: a composição do sentido, a ordem dos traços e leitura. Tá ok? Fervorosamente nós obedecemos esta regra. O aluno tem a opção também de abaixar o PDF disponível na plataforma, imprimir e escrever, ou apenas ler o enunciado do exercício e treinar em seu caderno. Não tem problema não, tá, gente? Eficácia é a mesma. Tudo bem? Tá, aqui, então, vamos pro próximo ponto. Kyōjūhō, didática. Bem, partindo do pressuposto que o raciocínio japonês é oposto ao raciocínio ocidental, apresentamos aqui uma didática da qual poderá utilizar sua língua mãe, o português, para treinar o cérebro japonês. Ah, mas eu não gosto de curso que fala português. Ah, pois é. Mas a base fundamental, os primeiros passos, eles precisam se apoiar na sua língua mãe. Não vai ter jeito, tá? Porque você tem uma língua pronta aí dentro da sua cabeça. Além do mais, lembra-se, na primeira aula nós falamos sobre isso. Existe uma língua interna aqui que não é nem português, nem japonês, nem nada. Tá? É tudo código. Faz ali a Matrix. E isso tem que converter de acordo com o que você está aprendendo do ambiente linguístico. Em qual ambiente você está. Então você processa isso aqui dentro. E fala aqui por aqui. Ó, esse aparelhinho lindo aqui. Tá? Então é por aqui que você vai processar. As nossas aulas elas se baseiam com o português. Para você entender rápido a mecânica do idioma. Porque você já tem um baseamento. Você já tem uma língua pronta dentro da sua cabeça. Para isso, o cérebro japonês, para facilitar o entendimento de elementos utilizados no nosso estudo, em especial de estrutura, falar de gramática, o pessoal não gosta, né? Pois é, aqui a gente tomou como exemplo
a gente vai utilizar o desenho de uma cebola. Tá? Alegoricamente, nós utilizaremos o diagrama de uma cebola. Toda a estrutura da língua japonesa através de um diagrama simples, bem simples. Vocês estão vendo aqui, tá? Onde que o núcleo é o miolo, o núcleo é o núcleo oracional, que é envolvido por cascas. Nós temos o miolo, nós temos as cascas, que são as informações. Estas partem do talo, que podem ser apresentadas aqui pelas partículas, pelas conjunções, pelos sufixos, etc., de acordo com a necessidade. Nosso diagrama da cebola. Tá, esse diagrama ele vai ser apresentado um pouco mais bonitinho dessa forma. A língua portuguesa começa-se pelo miolo, lembra? Eu expresso primeiro. Eu quero ir para Disney. Eu vou para o Japão, percebe? Enquanto que no japonês nós começaremos das cascas pro miolo. As cascas nada mais são do que as informações que completam o sentido do miolo. De acordo com a disposição junto ao miolo, as cascas ganham funções especiais. Essas funções elas podem ser utilizadas graças ao talo, gente. O talo trata-se das partículas, tá ok? E estas vão ser dispostas em dois campos. São dois tipos de partículas básicos. Existem outras, na verdade aqui só estou mostrando da cebolinha, tá ok? Que são as partículas de caso e as partículas de definição, tá? Então as cascas que vocês estão vendo, elas vão ser apresentadas em variadas cores para distinguir a função de cada uma delas, tá ok? Isso a gente vai falar mais para frente, não se preocupe, eu só estou apresentando como é que vai ser a nossa apresentação sobre gramática, né? É com isso aqui que você vai conseguir então pensar em japonês, não vai precisar pensar em decorar frases, você vai raciocinar com sua língua mãe, primeiramente, depois falar em japonês, né? Evidente que até ficar mecânico, gente, tá? Tudo é um processo. Por exemplo, como você vê essa estrutura que está aqui, Watashi wa ikimasu, Watashi wa ikimasu, tá? Isso aqui nem o que acontece. O tema da oração, ou seja, o assunto ou ainda o sujeito aqui, o eu, na língua portuguesa, ele vai vir no miolo, enquanto que na língua japonesa eu começo da casca. Tá? Então o tema da oração, ou seja, o assunto, ele vai vir na casca, se for necessário, tá? A gente vai falar isso mais para frente. Aqui no caso é desnecessário. Mas vamos lá. A sequência sintática, ou a ordem das palavras na língua japonesa, é de forma livre. Lembra-se que a gente falou sobre isso? Assim sendo, podem ser invertidas de acordo com a necessidade de expressão. Então, por que eu estou falando isso? Porque dentro das nossas aulas a gente vai inverter muito a oração. Eu falei, mas por que você fica invertendo toda hora? Para botar uma graxinha na cabeça de vocês aí, para vocês exercitarem livremente a estrutura. Porque é diferente do português. Então, esse é um ponto que a gente vai exercitar bastante. Tá ok, gente? Então, nas nossas próximas apresentações a gente vai ver como funciona isso na prática. Espero que vocês aproveitem, tá ok?